galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo do nosso canal. Pode chutar, é isso mesmo, pode e deve chutar. Foi o que o Flamengo fez no último domingo para vencer de maneira fácil a equipe do Corinthians no Maracanã, placar de 4-0 fora o baile, com participação efetiva desse rapaz aí, ó, o nosso centroavante, Pedro, que marcou 2 gols e foi fundamental nessa vitória ao lado de Arrascaeta. Arrascaeta que agora é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 5 gols e o Pedro que já tem 4 gols em 5 jogos. É isso mesmo, o camisa 9 do Flamengo que nem é titular ainda, afinal de contas ele é titular, mas ainda não vem sendo escalado com a titularidade que lhe é merecida, entrou nesse jogo, atuou 80 minutos, foi a partida que ele ficou mais tempo em campo e foi fundamental para a vitória do rubro-negro, que agora reassume a liderança do campeonato após o tropeço do rival Palmeiras contra o Bahia, onde perdeu pelo placar de 1-0 jogando em casa, jogando no Allianz Parque. O Flamengo, que não tem nada a ver com isso, pegou um adversário frágil, mal treinado, aliás, nem treinador tinha. Afinal de contas, o Dorival Júnior estava nas tribunas, na cabine de transmissão e não tinha nem assinado o seu contrato ainda com o time lá de São Paulo e viu a sua equipe ser atropelada, esfacelada por um Flamengo efetivo e letal. Flamengo que chutou de fora da área dessa vez e desses chutes marcou 3 gols, sendo um deles contando com a ajuda de um velho conhecido da torcida rubro-negra, o goleiro Hugo Souza, que entregou a paçoca mais uma vez, mais uma entregada dentro de sua história como jogador de futebol, agora ainda bem para os rubro-negros atuando do lado do rival, deu um passe precioso para que o Pedro marcasse o 3º gol do Flamengo e o primeiro dele na partida. Cebolinha abriu os trabalhos logo no início com 5 minutos de jogo, Arrascaeta fez o 2º e o Pedro fechou o placar marcando os 2 últimos gols da partida, sendo os 3 primeiros ainda na primeira etapa e o último um gol de pênalti na segunda etapa. Vamos ver então como foi esse jogo através dos números da partida. Os números tirados do SofaScore mostram um Flamengo com 54% de posse de bola contra 46% do rival. Grandes chances, 4 para o Flamengo, nenhuma para eles. 17 finalizações contra 8. Defesas do goleiro, 2 contra 2. Escanteios, 10 para o Flamengo, 3 para o rival. Número de faltas, 14 faltas o Flamengo fez contra 12. Aqui nos números de finalizações, podemos ver que o Flamengo foi bem efetivo no que diz respeito às finalizações que foram no gol. No gol, o Flamengo finalizou 6 vezes e dessas 6 vezes marcou 4 vezes, ou seja, foi um time muito efetivo. Aqui nós temos ainda mais 2 finalizações na trave. De dentro da área, o Flamengo finalizou 10 vezes, de fora da área 7, ou seja, desses 7 chutes de fora da área, 3 foram no gol, ou seja, como eu disse, o Flamengo pode e deve chutar. Obviamente não é chutar de qualquer jeito, é trabalhar a jogada e assim que tiver a oportunidade de finalizar no gol do adversário. O Flamengo acertou 474 passes contra 393 do rival. Os passes no terço final, o Flamengo acertou 82% desses passes, de 119 tentados acertou 98, passes longos, um aproveitamento absurdo com 82%, ou seja, de 33 acertou 27, somente nos cruzamentos o Flamengo errou mais, teve um aproveitamento menor do que do adversário, mas o fato é que o Flamengo controlou as ações em todo o jogo. O Corinthians só finalizou uma vez com perigo, que foi um chute do Carrillo ainda no primeiro tempo, que o Rossi fez a defesa. No mais, só deu Flamengo no jogo inteiro. Aqui para mim, os 3 destaques dessa partida, poderia aqui citar também o Pulgar, poderia citar
o Ayrton Lucas, que foi muito bem, poderia citar o Gerson, que também jogou bem, os zagueiros, todos dois atuaram muito bem, mas eu destaco mais aqui o De La Cruz, o Arrascaeta e o Pedro. Podemos ver aqui que o De La Cruz circulou por todo o meio de campo, controlou as ações, fez o famoso box to box, indo de um lado a outro. Inclusive o terceiro gol do Flamengo, na assistência que o Hugo Souza dá para o Pedro, é o De La Cruz que vai pressionar a saída de bola do Corinthians, aí força o erro do Hugo Souza. O Arrascaeta jogando numa posição que lembra mais o Arrascaeta de 2019, atuando mais pelo setor esquerdo do ataque, onde ele abria para o corredor lateral e o Cebolinha cortava para fazer a diagonal para dentro. Foi assim que saiu o primeiro gol, o Cebolinha cortando para dentro, após receber um passe do próprio De Arrascaeta. E o Pedro, letal nas suas ações. É impressionante a diferença que o Pedro faz nesse time, é absurda a diferença que o Pedro traz a esse time, a diferença que o Pedro causa no ataque desse time. Ele finalizou no gol 3 vezes e fez 2 gols, finalizou uma vez para fora, ainda finalizou na trave. Ou seja, o Pedro, ele é um artilheiro, um jogador que ele é muito letal e contribui e muito, tanto para finalizar quanto para preparar a jogada, fazer o famoso pivô, a parede, como eles chamam atualmente, que nos meus tempos era chamado de pivô. Faz um pivô absurdo, foi assim no gol do Arrascaeta, inclusive, ele faz o pivô para que o Arrascaeta finalize no gol do Hugo Souza. Aqui o campo de ataque, o Flamengo atacou um pouco mais pela direita do que pela esquerda, mas de certa forma encontramos até um certo equilíbrio nessas ações, apesar do Wesley ser muito acionado pelo lado direito. Aqui a tabela de classificação, o Flamengo agora o primeiro colocado com 14 pontos, somente Flamengo e São Paulo são os únicos invictos do Campeonato Brasileiro até o momento, sendo que o Flamengo tem 2 empates e 4 vitórias, então o Flamengo aí somando 14 pontos, o São Paulo, que hoje ocupa a 10ª posição, só tem 1 vitória. O restante dos seus pontos vieram todos eles de empates. O Palmeiras é o segundo colocado com 13 pontos, após a derrota para o Bahia, como eu citei. A surpresa do campeonato até agora é o Bragantino, aqui já empatado com o Palmeiras na 3ª colocação, também com 13 pontos. O Cruzeiro se recuperou dentro da competição, agora é o 4º colocado. Fluminense caiu algumas casinhas após perder o clássico para o Botafogo. E assim o Flamengo, desta maneira, é agora o líder isolado da competição. O próximo jogo do Flamengo acontece na próxima quinta-feira, dia 1º de maio, feriado, às 20 horas, Botafogo da Paraíba contra Flamengo, lá no estádio Almeidão, em São Luís do Maranhão. O Botafogo vendeu o mando de jogo, por isso a partida acontecerá neste estádio. É a 3ª rodada da Copa do Brasil, primeiro jogo que marca o encontro entre essas duas equipes. O segundo jogo será somente na semana do dia 21 de maio. Então, o Flamengo voltando a campo, provavelmente vai ser com uma equipe alternativa, uma equipe mista, quiçá até uma equipe totalmente reserva. Vamos ver como o Felipe Luiz vai preparar a equipe para jogar contra o Botafogo da Paraíba nesta etapa da Copa do Brasil. Afinal de contas, o Flamengo no domingo já tem o Cruzeiro lá no Mineirão, o reencontro de velhos conhecidos, mas isso vamos falar só lá perto da partida de domingo. E na outra semana, um jogo importantíssimo contra o Central Córdoba, partida em que o Flamengo precisa vencer se quiser ainda sonhar com a primeira colocação do grupo na Taça Libertadores da América. Afinal de contas, o Flamengo precisa apagar aquele vexame do Maracanã, mostrou que tem condições de fazer isso, goleou Juventude, venceu o Grêmio fora de casa, goleou o rival lá de São Paulo. Então o Flamengo tem condições sim de ir lá em Santiago del Estero e buscar os 3 pontos contra o Central Córdoba, mas isso é jogo para a semana que vem. Já peço para você se inscrever no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é importante e divulgue para os amigos, para as amigas, para que o canal possa crescer ainda mais. Um forte abraço, uma boa semana e saudações rubro-negras.